Estamos de volta com Espaço Livre e olha só que número preocupante. 80% da população mundial sofre ou vai sofrer de algum problema na coluna em algum período da vida. Quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde. Mas quais são as razões e os motivos para tanta gente sofrer de transtornos na coluna? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu recebo o médico cirurgião Luiz Pimenta. Ele dirige o Instituto de Patologia da Coluna aqui em São Paulo. Doutor, obrigado pela presença. É meu prazer estar aqui para esclarecer todo tipo de dúvida e para conversar um pouco sobre os problemas de coluna. Certamente. Nossa, mas que número é esse, hein? Preocupante. Em cada esse... 10 pessoas, 8 sofrem ou vão sofrer de dor nas costas? A partir dos 40 anos de idade. O que significa que é extremamente comum a dor nas costas. Existe um conceito meio errado de que dor nas costas é problema de coluna. Então, a dor nas costas, problema de coluna, é extremamente frequente, o que nem sempre é um problema de coluna. Nós vamos, na nossa conversa, falar muito sobre isso, mas à medida que a população vai envelhecendo, mais dor nas costas vai acontecendo e é extremamente comum. E quais são os tipos de dor e de incômodo que entram nessa estimativa? Achei essa pergunta até bastante interessante, porque quando você coloca dor e incômodo, é exatamente como eu analiso o meu paciente. Meu paciente chega e fala, eu tenho um incômodo na coluna, eu já sei que isso não é uma coisa muito importante. Ele tem um incômodo, vai e volta, é uma coisa que ele com algum exercício isso passa, não chega a ser um problema, uma doença. O sujeito que tem uma dor na coluna, essa dor passa a ser constante e começa a cair a qualidade de vida por causa desta dor, este é um problema provavelmente de coluna. Mas qual é o transtorno mais popular e o mais comum e o que contribui para elevar essa média? Como eu falei, como é a partir dos 40 anos de idade, eu costumo dizer que tudo no corpo da gente com a idade vai degenerando, vai envelhecendo. O cabelo fica branco, aparecem rugas, por que a coluna não degeneraria? Então, a degeneração da coluna, os desgastes da coluna geram com frequência dor nas costas, principalmente na região lombar. A coluna tem cervical, torácica e lombar, mas principalmente na coluna lombar, onde você tem toda a carga do corpo. É a região mais próxima ao quadril, é isso? É verdade, segura o nosso peso, não é? Eu estou sentado sobre a coluna lombar. A cervical está mexendo, mas a lombar é que está segurando a carga. Os discos são amortecedores da coluna e eles costumam se desgastar. Mais ou menos como um pneu de carro também se desgasta, né? A diferença é que no carro você troca o pneu. E na coluna você começa a ter dor. Nem sempre, a total maioria das dores são de tratamento clínico, é muito mais, nós vamos conversar sobre isso, é muito mais uma questão de hábito de vida, de você se educar a recuperar a sua musculatura, a sua postura, são coisas muito importantes quando a gente fala sobre dor nas costas. O senhor mencionou o processo de envelhecimento, que é muito natural e muito comum, mas existe algum comportamento ou hábito que pode facilitar o aparecimento das dores, doutor? A vida sedentária e o próprio envelhecimento são as causas mais comuns de dor nas costas. Enquanto você é jovem, você vai na academia, você tem uma musculatura boa, porque ainda é jovem, mas com o tempo você tem que cuidar da sua vida, trabalhar ou cuidar das crianças, você não tem tempo para se exercitar e a coisa vai pegar lá para frente. Quando você tem uma certa idade, começam a aparecer as dores, você já está com o peso aumentado pela vida sedentária, pela falta de exercício. Enfim, a qualidade de vida tem muito a ver com dor na coluna.
Eu não sabia, mas a principal justificativa para o afastamento do trabalho é dor nas costas. E o número não é pequeno, não. Em 2014, 100 mil pessoas em todo o país pediram afastamento das atividades profissionais por conta deste problema. Doutor, que leitura fazer desse número? É um problema de saúde pública. Dor lombar e os problemas de coluna são um problema de saúde, sim. É verdade que é utilizado pela população de forma excessiva, mas as dores não são imaginárias, são reais. Os problemas é que são muito maiores, os problemas relacionados a afastamento são maiores do que os problemas de saúde, se você me entende. Sim. Ou seja, só o fato de você ter dor nas costas, naturalmente, não vai ser suficiente para você se afastar do trabalho. O que acontece é que as dores nas costas não tratadas, não prevenidas, vão levar a problemas de coluna que acabam, sim, levando a uma invalidez do paciente que não consegue mais trabalhar. É grande também a incidência de quem sofre com problemas na coluna por conta de patologias congênitas ou mesmo hereditárias? Tem uma porcentagem importante, mas a porcentagem muito maior realmente são as doenças chamadas doenças degenerativas. Existem doenças do desenvolvimento, não é, hereditárias, tipo escoliose, espondilolistese, deformidades várias da coluna, mas essas são as exceções. A patologia muito mais comum é a patologia que a gente vai criando à medida que vai envelhecendo. E é bom lembrar que a população anda envelhecendo, ou seja, há 30 anos atrás, a idade média em que o indivíduo vivia eram 60 anos de idade. Hoje, se estima em cerca de 80 anos de idade. O que vai acontecer? A quantidade de gente saudável, mas com problemas de degeneração, de desgaste importantes, aumentou muito. E essas deformidades e essas patologias congênitas e hereditárias, qual é a saída? É a cirurgia ou não? Com uma certa frequência são casos cirúrgicos. E às vezes casos cirúrgicos muito cedo na vida. Crianças ou adolescentes. E de certa forma, são casos de vida ou morte. Ou opera logo, ou tem casos que a criança não sobrevive. Então, realmente são doenças, graças a Deus, raras, menos frequentes, mas que necessitam um tipo de profissional especial, que é o profissional da deformidade. A cirurgia da coluna tem várias subseções, né? Qual é o percentual de sucesso em uma cirurgia super delicada como essa? Graças a Deus, a cirurgia de coluna tem progredido bastante, não é? A gente já tem até técnicas menos invasivas para tratar todas as doenças, e mesmo essas doenças de tipo escoliose têm um sucesso bastante grande, mas são tratamentos bastante sérios e na hora e da forma correta para obter o sucesso que eu mencionei, não é? O senhor mencionou a escoliose, mas escutei ou li em algum momento da minha vida que a escoliose é mais comum do que se imagina, só que naturalmente os desvios não tão é verdade. graves. É verdade. Não é que a escoliose passa a ser um problema quando ela causa um defeito no corpo. Quais são os outros desvios? A escoliose é uma má formação. A escoliose, quando você olha a coluna de frente, é aquele paciente que é tortinho assim, não é? Você vê isso em certas crianças e até adultos não tratados, não é? Isso fica claro nos ombros e nos omoplatas. Nos ombros, na cintura, não é? O paciente
isso aparece. E a menina, adolescente, com esse problema, recorre ao cirurgião até por questão de estética. Não quer crescer tortinha na adolescência. É um problema bastante sério. E isso é na região lombar ou não? Tem vários tipos de escoliose. Tem escoliose limitada lombar, tem escoliose limitada à região torácica e tem escoliose múltipla, com curvas duplas, triplas. Então, curvas muito complicadas. Além da escoliose, existe a Existem lordose. outras. A lordose é muito falada, mas pouco... Não chega a ser um problema muito grande, a lordose. É difícil você ter uma lordose patológica. Ela existe, mas é extremamente rara. Mas existem desvios da coluna, escorregamentos, chamado espondilolistese, o nome é grande, mas na realidade escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Existem crianças que nascem com metade de uma vértebra, imagina um cubo sobre outro, e um dos cubos, em vez de ser um cubo, é um triângulo. Então a coluna fica deformada a partir desse problema, não é? E precisa, sim, tratamento cirúrgico nesses casos. Importantíssima essa entrevista. Doutor, eu tenho que fazer um rápido intervalo, mas eu quero discutir e analisar alguns mitos sobre dores nas costas e problemas na coluna. Pode ser? Claro, claro. Legal. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais Espaço Livre. Até já! Espaço Livre de volta. Hoje o assunto é um problema que atinge mais de 3/4 da população mundial, as dores nas costas. Comigo, o médico cirurgião e diretor do Instituto de Patologia da Coluna, doutor Luiz Pimenta. Doutor, mencionei que nós faríamos uma análise de alguns tópicos e pontos importantes que nem sempre as pessoas sabem se são verdadeiros ou não. Podemos começar? Claro. No inverno, as pessoas ficam mais suscetíveis às dores nas costas. Mito ou verdade? É verdade. De uma forma geral, as dores são mais intensas com o frio. Não é uma particularidade da dor lombar. Qualquer tipo de dor se acentua no inverno, clima frio. Sedentarismo possui relação direta com os transtornos na coluna. Me lembro que o senhor, inclusive, mencionou que a atividade física é fundamental para a sustentação da coluna. Eu já sei qual é a resposta. Claro. Sedentarismo é extremamente mal para a coluna e para a vida de uma forma geral, não é só para a coluna, mas em especial para a coluna. Eu costumo dizer que a coluna não é um conjunto de ossinho segurando uns nervos que vão saindo por esses ossinhos só. A coluna é feita também de ligamentos e músculos, ou seja, tem que trabalhar esses músculos para não ter dor lombar, dor nas costas. O senhor mencionou os exercícios físicos, mas também os exercícios físicos, eles podem prejudicar quem sofre de dor nas costas e o pessoal que gosta de puxar peso na academia. Eu costumo dizer que, em geral, o exercício físico sempre é benéfico, o que não é total verdade. O exercício correto é benéfico. E isso é correto, um exercício pode ser correto para você e não ser correto para mim na minha idade ou na minha condição física. Então, o paciente que acabou de ser operado, ele não pode ir à academia e puxar peso, mas não significa que ele não possa fazer ou não deva fazer exercícios. Os exercícios são, divididos em sem impacto, pouco impacto, muito impacto. Fundamentalmente é isso. Mas quando a pessoa faz uma academia e no dia seguinte identifica uma dor severa nas costas, alguma coisa ele fez de errado. Sem dúvida, sem dúvida. Provavelmente o que ele fez foi o exercício sem uma monitorização. Quer dizer, você fazer o exercício na posição correta, certinho, só pode ser benéfico. O estresse pode desencadear quadros de dores nas costas? É extremamente importante. O estresse tem uma relação com dor de coluna, chamada dor de coluna,
muito grande, de tal forma que na nossa clínica nós temos um departamento de psicologia, porque a gente precisa identificar qual é o nível de estresse do paciente que nós estamos querendo operar, ou seja, a psicóloga tem que identificar se não é o estresse o causador da dor e não aquela lesãozinha que a gente está encontrando num exame de imagem, não é? Eu já escutei também que dormir de barriga para cima faria mal à coluna, mas isso é verdade ou não? Eu costumo dizer que quando você tem saúde de coluna, você dorme do jeito que você quiser e você não vai ter problema. O problema é que quando você tem a dor de coluna, então a gente recomenda que o paciente durma de lado, com o travesseiro da altura do ombro até a cabeça, com frequência, com o travesseiro no meio das pernas, mas tudo isso é quando já existe o problema. Quando não existe problema, tudo que você tem que tomar cuidado é não ter um colchão muito deformado ou muito velho, mas um bom colchão é suficiente e a posição é muito pouco importante. E o uso demasiado desse aparelhinho aqui, ó? Eu vejo muita gente assim, ó. E isso aí tem a ver com postura. Ou seja, o indivíduo que, além de sedentário, vive assim... Mandando mensagem. Ele está fazendo com que a musculatura trabalhe em excesso, está se posicionando de uma forma errada e causando dores nas costas. Diante de tantas informações, a pessoa que está assistindo o programa agora e se identifica com algumas dessas dicas que o senhor acabou de passar, o que ela deve fazer? O que ela deve proceder? Ir ao ortopedista, ir ao clínico geral, ir ao posto médico, fazer o quê? Eu costumo dizer o seguinte, se a dor é uma dor ocasional, eu prefiro que vá direto na academia. Se a dor é uma dor constante, progressiva, que está incomodando a qualidade de vida, esse é um paciente que deve procurar um médico. E aí, um bom médico é a palavra-chave. Não é se é ortopedista, se é neurocirurgião ou se é clínico. Basta ser um bom médico. E na avaliação do senhor, o médico deve encaminhar sempre pensando não em um tratamento medicamentoso, no primeiro momento. Eu acho que... Pensar em atividades físicas. Quando o paciente chega ao médico, a imediata obrigação do médico é tentar identificar se o problema é um problema simples, que vai com um exercício, e isso vai ser corrigido com uma fisioterapia, acoplado ou não com medicamentos. Isso é 90% das dores da coluna. Só 5%, 10% delas realmente necessitam algum procedimento. Conversei com o Dr. Luiz Pimenta, ele é médico cirurgião e diretor do Instituto de Patologia da Coluna. Gostei muito da entrevista. Volte mais vezes à TV Câmara São Paulo. Muito obrigado. Infelizmente, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas eu lembro que nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.